Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o Dr. Caí. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca de cursos de teologia. Um rapaz aqui chamado Marcos Lima perguntou o seguinte: seu curso de teologia é confessional ou livre? E é bem simples de responder. Na descrição você encontra o curso, tá? Na descrição do vídeo aqui ou na página inicial do canal. Você encontra, tem um link para você ir direto para o curso, pagamento único, inclusive ele não é um valor alto, assim, ele custa menos do que uma bíblia de estudo, custa um curso com mais de 100 matérias, custa menos do que uma bíblia de estudo, e ele dá muito mais treino para você fazer um curso, muito mais treino e gabarito e capacidade de dar capacidade para interpretar o texto bíblico do que uma própria bíblia de estudo em si, seja ela qual for a melhor que você achar. E assim, sobre teologia confessional ou livre. Existem dois tipos de curso no Brasil relacionado à teologia. Curso livre e curso aprovado pelo MEC. Existem cursos confessionais livres, existem cursos confessionais aprovados pelo MEC. Então, por exemplo, se você fazer um curso na Metodista, ele é confessional, metodista. Se você fizer um curso na Presbiteriana, na Mackenzie, confessional. É confessional, mas é aprovado pelo MEC. Se você fizer curso pelo NASP, ele é um curso aprovado pelo MEC e confessional. Então, a questão é, você tem cursos livres confessionais e cursos aprovados pelo MEC confessionais. No geral, cursos que têm aprovação no MEC, eles são mais caros e eles tendem a ter uma influência muito forte liberal. Metodista, católico, PUC, né, a PUC, deixa eu ver quais outros, né, metodista, PUC, luterano, então essas faculdades que eu estou mencionando aqui, que eu conheço gente que estudou lá, é liberal. O ponto de vista é liberal, né? A teologia, a metodologia lá é liberal, método histórico crítico na veia, entende? Então são cursos, né? E você tem cursos interdenominacionais que são livres e cursos interdenominacionais que são aprovados pelo MEC. Né? A Uninter, pelo que me parece, é interdenominacional, a Unicesumar, a Unifil, eu estudei lá na Unifil muitos anos atrás, eu fiz minha convalidação em teologia por lá. E você tem qual mais? E outras faculdades, elas normalmente vão seguir por esse caminho. E você tem cursos livres interdenominacionais. Falar grego é mais fácil, parece latim. No caso, o curso que eu apresento, que eu indico para vocês, que eu sempre falo na descrição do vídeo aqui, ele é interdenominacional. Então, ele segue uma linha, como que eu posso dizer para você? Ele é aberto para todas as pessoas de qualquer denominação, não importa que igreja você seja. Então ele é aberto para receber qualquer pessoa. Ele é voltado para formar teólogos. Né? Se a igreja tem um bom teólogo, né, logo, essa pessoa ela pode se tornar um bom pastor também. Ser um bom pastor está relacionado a ser um bom teólogo. Ser um bom teólogo não está relacionado a ser um bom pastor. São duas coisas diferentes. Por exemplo, eu, tecnicamente, sou conhecido como teólogo aqui no YouTube, por causa da formação em teologia. Tecnicamente, não quer dizer que eu seja um bom teólogo, né? Mas sou conhecido como teólogo, apesar de não trabalhar tanta questão teológica assim. Posso trabalhar bastante a questão do grego e crítica textual. Então, você tem essa questão. Então o curso ele é aberto, ele é interdenominacional. Qual é a instituição que mantém ele? O Nascido de Novo. Nascido de Novo, o Ministério Nascido de Novo é um liderado pelo Raul, diretor do seminário do canal, Nascido de Novo. Ele é calvinista. Tá? Só que aí a gente entra num ponto muito interessante. Como assim muito interessante? Que é o que eu quero tratar nesse vídeo também. Quando a gente fala de teologia não é assim, a minha igreja tem razão e a sua está errada, a sua igreja tem razão e a minha está errada.
Teologia, ela vai além disso. Teologia, ela é um estudo sobre Deus. Então, o que acontece? Deixa eu desenhar de maneira mais clara. Quem fica batendo boca, a minha igreja tem razão e a sua não, é membro de igreja. É pastor pseudo-apologeta que fica na porta de igreja falando isso para os membros dele, para eles não saírem da igreja dele. Entendeu? Isso é apologética de porta de igreja. Isso é, vamos dizer assim, teologia porta de igreja. Quando a gente vai para estudo teológico, para contribuição teológica, é outra conversa. Como assim outra conversa? Vamos dar um exemplo. A CPAD é uma editora assembleiana. Né? Se você pegar os caras que estão lá, são arminianos, são dispensacionalistas e por aí vai. Ok? Ok. Concordamos com isso? Concordamos com isso. É isso. É isso. Só que, por exemplo, se você olhar na Bíblia Palavra-Chave, quem é que traduziu o dicionário de hebraico para o português da Bíblia Palavra-Chave? Quem que traduziu o dicionário da Bíblia Palavra-Chave? Eu vou até abrir aqui para não achar que eu estou viajando na maionese. Só para você ver. Quem é que traduziu o dicionário de hebraico? Eu vou abrir aqui. Vamos lá. Dicionário de hebraico de Strong. Reverendo Paulo Sérgio Gomes Odaí, Paulo Sérgio Gomes e reverendo Daniel Piva. Reverendo Paulo Sérgio Gomes é um pastor presbiteriano. Ele que traduziu o dicionário de hebraico junto com o reverendo Daniel Piva. Entendeu? Quem é que traduziu o léxico Eduardo Robson da CPAD? Quem é que traduziu? Vamos lá? Quem é que traduziu? Tradução Paulo Sérgio Gomes, reverendo calvinista. O mesmo cara que fez o interlinear da editora Cultura Cristã. Então, a editora Cultura Cristã já é uma editora presbiteriana mesmo. Né? Só que os caras da CPAD não tiveram problema nenhum em chamar o Paulo Sérgio Gomes para traduzir o dicionário de hebraico da Bíblia Palavra-Chave e o léxico do Edward Robson. Lembrando que também o Edward Robson não é assembleiano. Esse dicionário aqui é de 1853, mas a CPAD foi lá, pegou, pediu para o Paulo Sérgio Gomes traduzir, Paulo Sérgio Gomes traduziu e trouxe. E ele nem era assembleiano, esse maluco, cara, porque o movimento pentecostal, como a gente conhece hoje, ele vai surgir apenas em 1911 com a Rua Azul. Então veja que a própria CPAD, quando se trata de traduzir obras, de produzir conteúdo, ela não tem problema nenhum em chamar um presbiteriano. Entendeu? Você pega a editora Vida Nova. A editora Vida Nova é uma editora, acho que se eu não me engano, batista. Mas existem publicações lá de não batistas. De não batistas. Tem até pentecostal. Gordon Shaw era pentecostal. E Gordon Shaw foi o que traduziu o dicionário internacional de teologia do Novo Testamento. Gordon Shaw escreveu tradução, não sei quem que traduziu o livro Entende do que lês, mas só a título de exemplo. Tá? Então, editoras que produzem material teológico, elas não têm problema em traduzir ou produzir obras e chamar teólogos de outras denominações para produzir teologia. A própria Paulus, cara, eu pegando o dicionário aqui do Maurício Carrez, esse dicionário interlinear aqui, quando eu fui descobrir o Maurício Carrez, eu achei que ele era católico. Por quê? Porque eu vi que tem muita coisa dele pela Paulus. Eu imaginei, deve ser um padre católico, né? Muito comum, francês e tal. Vou lá, gravo uma review do material aqui, aí um amigo que me presenteou lá de Portugal, o José Matheus, ele fala, não, Adolfo, o cara não era católico não, mano, ele era um protestante. Ele era protestante. Só que a Paulus, católica, a editora católica aqui, ela, se eu não me engano, traduziu uns 2 ou 3 livros do Maurício Carrez. Entendeu? Você tem muita coisa produzida entre luteranos e católicos, luteranos e outras denominações. Se eu não me engano, o léxico da Sinodal de hebraico, ele é um trabalho em conjunto entre duas editoras, o dicionário do Sinodal. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para vocês verem. E aí, ó. Editora Sinodal e Editora Voz.
Até onde se eu não me engano, a editora Voz é uma editora católica. A Sinodal, eu acho que ela já é uma editora. É uma editora. É uma editora já luterana. E ó, tem até o nome Milton Schwantz aqui. Milton Schwantz, ele não é nem luterano e nem católico, até onde eu sei. Ah não, perdão. É que eu tenho um dicionário aqui, mas é Siegfried Schwantz, PhD. Esse aqui, ó. Eu tenho um léxico de hebraico aqui, mas é Schwantz, mas... Não, perdão. Não sei quem que é esse Milton Schwantz. Eu confundi por causa do sobrenome. Tá? E rever aqui. Então, mas você percebe isso? Que existe essa contribuição teológica? Então, ser teólogo não é eu chegar aqui no YouTube e falar assim, a minha igreja está certa. Não, isso é papel de apologista. É briguinha de porta de igreja. Ser teólogo é você produzir teologia. E para isso você senta e conversa com outros. Não é questão doutrinária. Não é, eu sou teólogo e a minha igreja está certa. Cara, isso não é ser teólogo nem aqui nem na China. Né? Na verdade, a questão teológica ela é muito mais profunda do que isso. Se um bandista que fala assim, eu sou teólogo, ele é teólogo. Ah, mas ele não é cristão. Mas existe um bacharel em teologia bandista. Acredite se quiser. E, se eu não me engano, é aprovado pelo MEC. Eu me lembro de ter pesquisado sobre isso uns anos atrás. Entende? E é teologia. Eu não estou condenando. A gente não vai olhar, não. Teologia é coisa de cristão. Não. Teologia é a área que estuda sobre Deus. É claro que, como a maioria do Brasil é cristãos e tal, esse campo fica dominado por nós. Né? Esse campo é dominado por nós cristãos e por aí vai. Porém, teologia ela é muito mais ampla do que só o cristianismo. Estudar o budismo, o shintoísmo, o espiritismo, o bandismo, isso faz parte da teologia. Ser teólogo também é estudar essas religiões, né? Tanto que existe uma matéria dentro da teologia chamada religiões comparadas. Existe também lá a parte que estuda seitas e heresias. Então, cursos teológicos, eles vão muito além, eles têm que ir muito além do que estudar uma visão doutrinária em si. Mas, por mais dogmático que o curso teológico seja, entrei no seminário da CPAD, entrei no seminário da Assembleia de Deus, um IBADEP da vida, um ITAD, um outro, que eu não me... Deve ter uns 2 ou 3 bem conhecidos da Assembleia de Deus. Por mais denominacional que seja, um bacharel em teologia livre, por exemplo, por mais denominacional que ele seja, ainda assim ele te dá ferramentas que você vai conseguir dialogar com outras denominações. Como assim? Eles vão ser denominacionais nas questões doutrinárias, mas história da igreja, grego, hebraico, exegese, hermenêutica, geografia bíblica, profetas menores, profetas maiores, todas essas matérias, elas são iguais em todas as denominações. Todos os cursos teológicos, é igual. A referência bibliográfica normalmente vai ser a mesma coisa. Entende? A referência bibliográfica vai ser a mesma coisa. Tá? Não vai mudar tanto. Então, assim, tanto que você pode ver que quando um membro comum de qualquer denominação, ele tem uma visão de mundo. Ele tem uma visão. A minha igreja está certa, dentro da minha igreja só tem estudioso. Nas outras igrejas é tudo um bando de Zé Ruel. Eu digo isso porque a minha esposa ela tinha essa visão. Ela achava assim, eu achava que só a igreja adventista que tinha bons estudiosos, né? E vendo você gravando vídeos aqui no YouTube, conversando com o mestrado, doutorado da Assembleia de Deus, né? Alex Mendes, hoje ele é doutor em teologia, um dos caras que manja muito de literatura brasileira, o cara é monstro, né? Conversando com um amigo meu presbiteriano, os caras são monstros. Então, eu conheço um monte de gente de outras denominações por causa aqui do YouTube, e minha esposa ela percebeu que existe um mundo fora, né? E muita gente tem isso. Então você percebe muito bem quando uma pessoa ela não tem uma formação em teologia, ela tem uma visão muito fechada das coisas. E por mais básico que seja um curso teológico que for, seja ele qual for, a pessoa ela começa a entender que existe um mundo fora da igreja dela.
E que quando ela vai pesquisar sobre grandes estudiosos, sempre são fora da igreja dela e nunca dentro. Nunca dentro, modo de dizer, né? Se a pessoa for estudar um grego, um hebraico, por exemplo, vai ter muito teólogo de outras denominações. Quem manda no grego no Brasil, por exemplo, são os presbiterianos. Até onde eu sei. Né? A maior gramática em língua portuguesa que nós temos é do Valdir Carvalho, os presbiterianos. Né? Então, hoje você já tem a gramática da Daniel Wallace, que se eu não me engano é batista e tal, que é traduzida, mas produção nacional, quem manda são os presbiterianos, são os calvinistas. Né? Pioneiros, se eu não me engano, são os batistas, né? Tem a gramática até do W.C. Taylor, uma gramática praticamente pioneira. Então, estudar grego, por exemplo, grego na minha área que eu mais gosto, por exemplo, com presbiteriano e batista. Né? É presbiteriano e batista. Sem choro, nem vela. Luterano também, né? Hebraico, uma coisa. Hebraico eu acho que vai ter já os luteranos e os metodistas, se não me engano. Né? Aí já não é tanto minha praia, então tô me equivocando. Comentem aqui. Então percebe que quando você começa a estudar teologia, a sua visão ela é muito mais, ela se torna mais ampla. E isso eu percebo nas pessoas que estudam teologia. Se o cara não tem formação nenhuma, ele tem uma visão. Quando ele tem uma formação em teologia, por mais fraca que ela seja, por mais básica, por mais bizonha que seja, ainda assim essa pessoa ela consegue compreender um pouco mais do que o membro comum. Por isso que eu sempre aconselho, façam curso de teologia. E não é à toa que eu peço, convido, na descrição aqui tem um curso de teologia. É uma das poucas coisas que eu sempre falo para divulgar aqui, porque é o seminário onde eu sou professor também. Você vê, o seminário, o diretor tem uma visão calvinista da coisa, mas ele me chamou, porque eu não sou calvinista. E tem outros professores que são luteranos, professores que são de outras denominações, eu não conheço todos os professores desse curso. Então, tem pessoas de várias visões. Mas, por exemplo, a minha área não mexe com doutrina. Grego, hebraico, crítica textual. Isso aí, eu abro a gramática, explico para a pessoa e ponto. Não é minha área. Não é seitas e heresias. Não é história da igreja. Apesar que a minha matéria trabalha muito com isso aí. Só que isso aí aprende com outros professores. Então, é bem interessante isso aí. Tamo junto, Campo Batalha. Espero que você adquira esse curso aqui. E espero ter falado um pouquinho do que é estudar teologia, o que é teologia em si.